Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, para conhecer um pouco do pelotão cívico do 14º Batalhão de Caçadores. Uma iniciativa privada do senhor Dudevan, um apaixonado pela história do Exército Brasileiro. O senhor Dudevan já até mesmo recebeu o título de sargento honorário da Força. Dudevan, conta pra gente como é que surgiu essa sua ideia de colecionar os itens, essa sua paixão pelo Exército Brasileiro? Eu sempre quis ser um militar, mas na época de servir o Exército eu era arrimo de família, então já me descartaram. Mas eu insisti, eu comecei a fazer um curso por correspondência para fazer o exame para a Escola de Sargento das Armas. Eu fiquei completamente assim, nervoso e não respondi nada, realmente. Aí levei pau, rodei, queimei a minha segunda chance. Então eu encarei a vida e aqui mesmo, para não voltar para Tubarão assim, com o peso da derrota, eu procurei emprego e na época estava sendo feita a BR-101, eu peguei emprego nessa companhia e fiquei trabalhando. Quando eu tive condições financeiras de prestar uma homenagem ao 14BC, então eu não tive dúvida, eu fiz então essa coleção aqui. A coleção começou há tempo já, muitos anos, mas esse local específico foi em 2007. Esse pavilhão basicamente são as viaturas da Segunda Guerra Mundial. Essa viatura aqui é uma WC-21, da Segunda Guerra Mundial, usada na Segunda Guerra Mundial, e essa viatura, o ano dela é 1937. Quantas viaturas no total o senhor tem aqui? Olha, entre viaturas tratoras e rebocáveis, devem passar de 200 viaturas. A primeira viatura foi aquele caminhão da Segunda Guerra Mundial, que eu resgatei aqui no interior de Santa Catarina, abandonado embaixo de uma árvore. Então foi a primeira viatura do meu acervo militar, foi essa. O Exército Brasileiro, para mim, tem sido muito benevolente. Então, tenho recebido vários diplomas, entre eles eu recebi o pacificador, recebi o mérito militar no grau de cavaleiro, e sempre eu estou recebendo assim uma homenagem, não sei se mereço, mas eles estão muito bem expostos por aqui. Diante de todos esses objetos riquíssimos, né, tem um valor histórico imenso para a gente, existe algum que o senhor tem um carinho especial, ou que tem uma importância maior na opinião do senhor? Eu tenho um documento aqui que ele, para mim, seria a peça mais importante daqui. Eu poderia lhe mostrar. Vamos lá conferir? Pois não. Esse aqui é uma peça interessante do ponto de vista histórico-militar brasileiro. Trata-se de um cardápio que foi servido no Almoço da Vitória, realizado em 13 de maio de 1945, na cidade de Alexandria, pelos nossos febianos. Os nossos comandantes fizeram esse Almoço da Vitória e eu consegui resgatar esse cardápio, inclusive com a assinatura de todos os nossos militares presentes nesse evento. Então essa peça para mim é muito importante, além desse valor histórico, porque eu nasci no dia 13 de maio de 1945. É uma relíquia. É uma relíquia, para mim é uma peça muitíssimo importante. Agora, a paixão do senhor pela coleção, ela não começou diretamente com o pelotão cívico, né? Não, realmente não. Quando eu adquiri, inclusive, essa peça, esse caminhão, que foi a primeira unidade, eu fui convidado por um grupo chamado Os Indestrutíveis, que são colecionadores de viaturas militares. A finalidade deles é manter viva a motomecanização militar brasileira. E eu participei então desse grupo, ingressei nesse grupo então, que é chamado Os Indestrutíveis. Então eu comecei a colecionar tudo relativo a militares, a militaria. E me especializei nesse galpão aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. Então aqui eu tenho os capacetes das nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial, quase todos, fardamento dos aliados, do eixo, uma série de materiais, utensílios que os soldados usavam. Então eu reconstruí isso tudo aqui nesse galpão. Conta pra gente, é muito visitado, é muito procurado?
Sim, eu dedico 2 dias da minha semana, terças e quintas-feiras, para atender os colégios da rede pública e privada. Porque é uma satisfação muito grande receber essa gurizada aqui. Eles têm um interesse espetacular. Me parece até que aquele patriotismo reprimido chega aqui, eles se soltam e as professoras têm dificuldade, inclusive, de reorganizá-los para levar de volta à escola. Aqui é o galpão das viaturas pesadas, além dos blindados, nós temos também alguns caminhões pesados, então onde a gurizada mais se interessa será essa parte. Esse Stuart é muito interessante, todas as viaturas aqui, elas são operacionais, então você tem condições de andar com ela. Agora o espaço do senhor está ficando pequeno. Muito pequeno, já ficou, porque aqui você nota que as viaturas são muito uma junto à outra. E uma viatura dessa precisa de um espaço para ser contemplada. Então eu estou providenciando um parque histórico e cultural 14º Batalhão de Caçadores. A gente pode conhecer lá o espaço? Pois não, vamos, nós vamos. Aqui é o seguinte, nós estamos no centro do gramado, este bloco seria o bloco do comando, em que ali serão expostas as fardas, os capacetes, os documentos históricos, um setor para contar a história militar do Exército Brasileiro. Esse pavilhão aqui é o pavilhão da infantaria, ali serão colocados todos os pertences do infante. O outro pavilhão é o pavilhão da cavalaria. Ali vai ser o pavilhão da cavalaria, porque em frente vão ficar as garagens dos blindados. Então ali dentro vai ser temático e os blindados ficarão também na rua. Esse pavilhão é da engenharia, próximo do lago, onde eu pretendo lançar uma ponte Baylor, para fazer uma homenagem à engenharia militar brasileira. Então os equipamentos da engenharia ficarão nesse pavilhão. Aqui nós temos a artilharia, tudo que se refere à artilharia ficaria nesse galpão, e nesse próximo galpão seria comunicações. Todos os galpões são interligados entre si por essa passarela, para que em dia de chuva o pessoal tenha mais comodidade. O último pavilhão então seria o pavilhão do rancho. Então ali eu vou colocar uma linha de servir militar para que o público possa participar de uma refeição estilo militar. Acima nós temos aquelas 2 construções, que são apartamentos que vão ser operacionais internamente, porém externamente ele vai ter um aspecto de que sofreu um bombardeio. Abaixo daqueles taludes são as trincheiras, que eu pretendo ilustrar 3 tipos de trincheira, e atrás daquela construção tem o hotel de trânsito, que conta com 27 apartamentos.